Fala galera, tudo bem? Eu sou o David Cardoso e esse é mais um vídeo do Investindo no Campo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a SLC Agrícola e a aquisição que ela fez das terras, dos arrendamentos, né? De terras que a Cierentes detinha, ou vai ter ainda até o final do mês de junho, tá? No mês 6. Então, essa aquisição aí pode girar em torno de 350 milhões. É, tem alguns gatilhos ainda que podem diminuir um pouquinho esse valor ou aumentar um pouquinho. Isso vai depender de como que vai estar a finança da, desse empreendimento, né, dessas fazendas, enfim, até o final do mês 6, beleza? Por que que a SLC adquiriu essas terras, né? Viram como uma oportunidade, porque iam pagar ou vão pagar 3 sacos a menos de soja por hectare. Como disse aqui o Ivo Brum, que é um dos caras responsáveis pelo financeiro da SLC Agrícola. Só para vocês terem uma ideia, não é de hoje ou só esse ano que a SLC Agrícola vem buscando novos arrendamentos. Lá no mês de agosto ela já anunciou um contrato de arrendamento no Piauí, tá? E uma fazenda muito perto de onde eles obtiveram a aquisição das terras da Cierentes e pelo um preço que eu vou mostrar aqui para vocês, muito menor. Então, realmente, o custo do arrendamento das terras dessa aquisição que eles fizeram agora está bem menor do que o que eles pagaram, por exemplo, há 6 meses atrás, 7 meses atrás. Então, o custo do arrendamento em agosto do ano de 2024 que eles fecharam, numa área de 14.500 hectares, o custo médio era de 10 sacas por hectare nos primeiros 2 anos, tá? Porque a partir de 2026 e 27 passa a 13 sacos e podendo ter adicionais ainda de 2 sacos de soja por hectare, dependendo da produtividade obtida, tá? Então, isso mostra que essa aquisição ela tá muito boa e tá bem mais interessante do que a média da região. Piauí, Maranhão, tá bom? Então, ótima aquisição. Tem que ver ainda a questão de custo, mas eu acredito que pelo total da aquisição vale isso e foi um bom negócio, tá? Então, além das terras, também todas as máquinas e equipamentos utilizados nas operações também fazem parte desse acordo, tá? Então, vai ser 135 milhões, mais ou menos. Isso vai depender também do capital de giro que a empresa vai ter no dia 30/6, menos as dívidas líquidas, com base nesse balanço apurado que vai ser no 30/6. Então, 60% do valor vai ser na data de fechamento da aquisição, praticamente uns 70, 80 milhões de dólares, e o restante em duas parcelas de 20%, uma em 2026 e outra em 2027. Só para a gente ver onde ficam aqui a- as fazendas, tá? Então, fica aqui na região do Maranhão, praticamente a oeste de Tocantins, no Piauí também, né, no extremo interior do Piauí, extremo interior do Maranhão, e uma aqui no Pará, tá bom? Então são áreas aí no Pará 10 mil hectares, no Maranhão, que são 3 fazendas, 68 mil hectares, e no Piauí 18 mil hectares. Somando tudo aí, praticamente 100 mil hectares de áreas novas que entraram aí pro portfólio para o próximo ano da SLC Agrícola, tá? Como eu disse, as sacas por hectares bem menor do que a média na região e um prazo médio de 13 anos. É um prazo relativamente longo, tá? Prazo bom, pagando abaixo, tá? Então são três sacos a mais que vai ficar no caixa da empresa durante aí um bom tempo e ela não vai ter que gastar em arrendamento, tá bom? Para a gente comparar as outras fazendas da SLC Agrícola, a gente vê que ela já tem uma grande quantidade de fazenda no Maranhão e no Piauí,
Algumas delas são próprias, então isso é interessante porque ela pode investir nas estruturas das fazendas que já lhe pertencem, e isso vai fazer com que ela consiga ter uma sinergia com essas novas propriedades que vão entrar dentro do portfólio da SLC Agrícola, tá bom? Então, em vez de ela ter que investir num silo, aumentar a capacidade de armazenamento ou aumentar a estrutura dessas outras fazendas que não são suas, ela simplesmente aumenta a capacidade de armazenamento, eh, de seca de grãos dentro das suas propriedades. Isso daí ela vai estar investindo na sua própria empresa e não no arrendamento, numa terra que talvez no final aí de 13 anos não vai estar dentro do seu portfólio. Então é interessante, sinergia muito boa. Tem algodoeiras também aqui em algumas dessas fazendas, ela também pode aumentar a capacidade de de limpeza e de processamento da pluma do algodão, e essas fazendas aí com certeza vão somar muito positivamente no médio e longo prazo aí na rentabilidade dos números da SLC Agrícola, beleza? Após esse anúncio, a gente viu um crescimento de 6%, mais ou menos aí, 6,6%, na cotação média de uma ação, tá bom? Um ganho de R$ 1,20, tá? Então, ótima aquisição. Então, só para mostrar para vocês novamente, aqui é o aqui é o contrato de arrendamento, né? Então, realmente, 13 sacos e adicionais de 2 sacos a mais, caso isso vai depender da produtividade. Aqui não tá qual que é a produtividade a mais, mas enfim, provavelmente são altas produtividades e esperamos que ela atinja. Então, provavelmente vai ter que desembolsar aí, pelo menos nessa fazenda, a um médio e longo prazo, 2 sacas a mais de soja, tá? E vamos ver aqui um pouco da estratégia da empresa também, tá bom? Então, a empresa já se encontra na fase 3, tá? Que é, que é a distância em relação à média. Então, vai buscar aumentar a tecnologia como game changer, para mudar o jogo, né? Então, aqui é crescimento predominantemente em asset light, que é o caso em aumento de áreas arrendadas, não fazendo a compra. Você arrendar uma área é muito mais barato do que você comprar uma área, então o custo de 1 hectare para compra, ele é um, e o custo de arrendamento, ele é outro, tá bom? Então, o arrendamento de áreas mais velhas também é um, e arrendamento de áreas de abertura, onde você vai ter que fazer um trabalho todo de construção, de, da nutrição desse solo, tá? Da fertilidade desse solo, é outra. Então, asset light é isso, arrendamento de áreas com alto potencial produtivo e que já estejam produzindo. O investimento é menor e você já entra produzindo logo no primeiro ano, tá bom? Já buscando lucro, né? Eficiência e distanciamento em relação à média, então realmente buscar altas produtividades, ser referência naquilo que faz, e a SLC hoje é uma referência dentro daquilo que ela faz, porque ela é boa naquilo que ela faz, boa em produzir, em ser referência em produção. Solidez financeira, baixa quantidade de dívida, e hoje a empresa tem aí uma dívida baixa, razoavelmente baixa, e protagonismo no ESG. Então ela sempre busca aí dentro do ESG utilização de produtos biológicos, seguir a lei ambiental brasileira, que é bem rígida, e buscar gastar menos químicos, né, com a utilização de biológicos nas suas áreas. E aqui a gente vê a quantidade de áreas arrendadas, área própria, a área de joint venture. Então a gente vê que ela parou, né, de 2020 para frente, ela aumentou muito a quantidade de área arrendada e não é praticamente, porque aumentou 50 hectares, 50 mil hectares,
que já é uma boa quantidade, mas não aumentou tanto a quantidade de área própria. Ela preferiu aí justamente aumentar a quantidade de área arrendada, tá bom? É mais fácil de trabalhar com área arrendada, você gasta menos o hectare, então você consegue produzir em maior quantidade de área. Você tem um custo, obviamente, todo ano, que é o pagamento do arrendamento, né, do aluguel dessa área, mas é mais interessante ter sim o arrendamento, principalmente uma empresa desse tamanho assim, pode produzir em maior quantidade, em maior quantidade de terra, com um custo menor. Eficiência dos ativos. Então, a gente vê que a primeira safra é praticamente 70%, tá, do lucro da empresa. E a safrinha, ela representa 50% da primeira safra, então 25% do total do lucro da empresa vem dos ganhos, né, da empresa vem da safrinha, que geralmente é assim, produtor pequeno, médio, grande, a safra principal, né, a primeira safra é muito representativa, justamente porque geralmente é a produção da soja ou então de algodão safra em alguns locais do Brasil. Mas preferencialmente é a soja. Aí na safrinha vem o algodão em menor quantidade e o milho também. Aqui outra estratégia bacana que eles têm buscado é SLC Sementes, né? E tem aumentado, e ótimo que tem aumentado, porque ela traz um sinergismo muito bacana, tá? A gente vai voltar aqui, ó, por exemplo, fazenda de Cristalino, tá? E essa região de Unai. São áreas, a de Unai eu não tenho certeza, mas a de Cristalino com certeza deve ser uma área de produção de sementes. É uma região alta, muitas sementeiras estão ali na região, então ela consegue produzir grande quantidade de semente e distribuir para suas outras fazendas. Então, ela diminui o custo da semente para ela própria e ainda ela lucra em cima da semente vendendo para terceiros, entregando para outras empresas revender. E isso daí é ótimo. A sementeira, ela traz ótimos rendimentos para quem mexe com isso, tá? Então, a SLC tem a técnica, tem conhecimento técnico para isso, tem dinheiro para investir nisso. Então, provavelmente a gente vai ver nos próximos anos crescimento cada vez maior dentro da produção de semente, soja e talvez aí apareça milho, né? Ou outras sementes aí, feijão, arroz, enfim, que possa interessar ao grupo SLC. E a gente vê aqui que a receita líquida vem crescendo, a venda para o mercado também vem crescendo e de algodão também vem crescendo a cada ano. É muito importante isso, tá? Como eu já falei, parte da semente fica mais barato, o custo da semente, o custo do plantio da SLC fica mais barato, e é dentro desses gargalos que ela provavelmente deve trabalhar para que diminua esses custos de produção e ganhe em cima deles vendendo para terceiros essas sementes de alta qualidade. Só reforçando a questão dos arrendamentos, eh, a SLC há poucos anos elas operava com metade das terras próprias e metade de arrendamento e passará a ter um portfólio cerca de um terço de terras de terceiros, um patamar considerável favorável pelo CFO. Ele falou sobre a irrigação de 50 mil hectares nos próximos 4 a 5 anos no estado da Bahia, tá? Se a gente vê aqui na Bahia a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco propriedades. E esse investimento vai estar em torno de quase 1 bilhão dentro desses 5 anos aí. Então ela pode crescer 50 mil hectares só investindo em irrigação, tá bom? Isso vai diminuir risco climático, também vai potencializar essas áreas a produzir safra, safrinha e uma terceira safra, tá bom? Vai dar muito mais capacidade de produção em uma mesma área, utilizando tecnologia de irrigação. E para finalizar, ele comenta aqui que o risco que temos é não ter safra para pagar esses arrendamentos. Então, realmente, a quantidade de arrendamentos é grande e só para não pagar eles é
caso não tenha safra. Mas ele comenta, né, que para isso acontecer, é só se a empresa que opera em 8 estados e regiões diferentes não produza nada, o que é muito difícil, né, a gente ter uma seca geral. Às vezes temos uma seca no Nordeste, outra no Norte, em anos diferentes, outra no Centro-Oeste, outra no Sul, mas nunca é de forma geral. E isso faz com que essa distribuição de terras pelo cerrado brasileiro e de forma longe uma da outra, faz com que a gente tenha uma mitigação grande, tá, do risco climático. Isso permite que todo ano a empresa consiga atender com bons resultados, boas produtividades, de forma média, entre todas as suas propriedades. Pessoal, o que eu tinha para comentar com vocês era isso daí. Qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui nos comentários. Dá um joinha aí para fortificar esse vídeo e fazer com que mais pessoas assistam. E comente também, tá bom? Valeu e até a próxima.